Lucas chegou à pequena cidade esquecida pelo tempo em uma noite fria e sem estrelas. A estrada deserta parecia um túnel para o desconhecido, com os faróis do carro iluminando apenas o caminho à frente. Ele precisava descansar antes de seguir viagem, então, mesmo desconfiado do ambiente, decidiu parar na pousada isolada que tinha reservado. A recepção estava vazia. O silêncio era opressor, e o ambiente parecia congelado no tempo. Por um momento, Lucas se questionou se não tinha feito uma escolha errada. A pousada estava em uma área isolada, longe da agitação das cidades grandes, e não havia nenhum sinal de vida por perto. As paredes de madeira rangiam a cada movimento, como se estivessem respirando com ele. "Você está aqui por causa do trabalho, não é?" A voz rouca do recepcionista que surgiu de repente no fundo do corredor tirou Lucas de seus pensamentos. Ele era um homem idoso, com um olhar ansioso, como se carregasse uma dor secreta. "Sim, um trabalho rápido. Só uma noite", respondeu Lucas, tentando manter a calma, mas algo no recepcionista o deixava inquieto. O velho entregou-lhe a chave do quarto, mas antes que Lucas fosse embora, ele fez um sinal com a mão, pedindo para que ele se aproximasse. "Não circule pela pousada durante a noite. Evite sair após o anoitecer", alertou em um tom baixo e grave. "Por que isso?" Lucas perguntou, desconfortável com o tom do recepcionista. O homem hesitou, mas não respondeu diretamente. Em vez disso, fez um gesto apressado para que Lucas seguisse para o seu quarto. Ele não precisava ser um especialista para sentir que algo estava errado ali. Quando Lucas saiu para procurar comida, a cidade estava mais deserta do que nunca. Apenas algumas casas de madeira pareciam resistir ao passar do tempo, suas janelas fechadas e sem vida. Ele não encontrou mais ninguém nas ruas, exceto por um pequeno mercadinho que ainda estava aberto, mas prestes a fechar. Ao entrar no mercadinho, Lucas percebeu que o atendente estava nervoso. O homem parecia querer sair o mais rápido possível. Suas mãos tremiam enquanto pegava os itens que Lucas escolhia. Quando o pagamento foi feito, o atendente rapidamente fechou as portas e apagou as luzes, como se quisesse esconder-se da noite. "É perigoso ficar por aqui depois do anoitecer", o atendente murmurou, quase como se estivesse alertando, mas com uma expressão de medo genuíno. De volta à pousada, Lucas sentiu uma mudança no ambiente. A luz da recepção piscava de maneira irregular, e o ar parecia mais pesado, como se algo estivesse engolindo aos poucos. Uma neblina fina e espessa começou a se formar nos corredores, espalhando uma sensação de claustrofobia. No meio da madrugada, Lucas foi acordado por barulhos vindos do quarto ao lado. Sons de algo sendo arrastado, algo pesado raspando no chão. Ele se levantou com cautela, mas ao bater na porta do quarto ao lado, não houve resposta. A ansiedade começou a tomar conta dele. Ele desceu até a recepção, mas o recepcionista, agora com um olhar mais distante, apenas afirmou: "O quarto ao lado está vazio. Não há ninguém lá." Lucas tentou argumentar, mas o recepcionista cortou a conversa. "Já avisei, não circule durante a noite. É perigoso." Ao retornar ao corredor, um dos outros hóspedes, uma figura esquelética com olhos fundos, abriu um pedaço da porta e sussurrou: "Volte para o seu quarto agora. Você não deveria estar aqui." A porta se fechou imediatamente, como se algo estivesse protegendo de algo ainda pior. Intrigado e apreensivo, Lucas decidiu investigar. Ele entrou no quarto ao lado, e logo notou marcas estranhas no chão, como se algo tivesse sido arrastado até a janela, que estava aberta. Lá fora, a neblina estava mais densa, e sombras moviam-se entre as árvores, distorcidas e grotescas, quase como se estivessem esperando por ele. Quando Lucas olhou pela janela, o que ele viu fez seu estômago se revirar. Não eram pessoas, nem sombras, mas algo que desafiava a lógica, uma distorção grotesca daquilo que se poderia chamar de vida. Figuras rastejantes, com corpos contorcidos de maneira antinatural, se moviam em direção à pousada com uma velocidade assustadora. Elas não andavam, não caminhavam. Elas se arrastavam, como se seus membros não fossem feitos para o movimento. Suas peles, escuras e úmidas, esticavam-se de forma grotesca, como se estivessem sendo puxadas de dentro para fora, inchando em ângulos impossíveis. O pânico tomou conta de Lucas instantaneamente, fazendo sua respiração falhar. O ar parecia pesado, como se o próprio ambiente o estivesse sufocando.
Ele tentou se afastar da janela, mas seus pés pareciam presos ao chão, como se a pousada tivesse se transformado em uma armadilha invisível. Ele olhou para a porta, pensando em fugir, mas as luzes começaram a piscar com intensidade ainda maior, lançando sombras distorcidas sobre as paredes, fazendo os objetos ao seu redor parecerem se mover, se contorcer, como se estivessem vivos. Foi então que o som gorgolejante começou, um som profundo, vindo de todos os cantos, como se algo estivesse tentando emergir das profundezas da própria pousada. Era um som viscoso, de algo que se arrastava sem piedade, e quanto mais ele ouvia, mais parecia que as paredes da pousada estavam se fechando ao seu redor. Ele sentiu um calafrio atravessar sua espinha quando percebeu que as criaturas haviam invadido o corredor. As portas se abriam lentamente, e as mãos longas, disformes, com dedos que mais pareciam garras, se esticavam pelas frestas das portas, arrastando-se pelas paredes, como se buscassem algo. Lucas sentiu o medo se apertar ainda mais em seu peito e tentou correr, mas cada passo parecia ser mais pesado que o anterior. Ele virou uma esquina do corredor, mas o espaço à sua frente parecia se estender infinitamente. Era como se a pousada tivesse sido distorcida, como se ela fosse um labirinto sem fim. As paredes pareciam pulsar, como se estivessem vivas, acompanhando seus movimentos com uma fome silenciosa. A neblina que havia começado lá fora agora invadia os corredores, se espalhando pelo chão em densas camadas de um branco fantasmagórico. Ele ouvia gritos abafados, vindo de outros quartos, sons que misturavam dor e desespero. Alguns estavam mais próximos, outros mais distantes, mas todos eram igualmente aterradores. Ele correu até a porta de um dos quartos, tentando pedir ajuda, mas ao olhar pela janela do lado, viu figuras sendo puxadas para fora, desaparecendo na névoa. Seus corpos arrastados como se fossem fantoches sendo controlados por mãos invisíveis. As criaturas estavam ali, no corredor, espreitando, esperando, e Lucas sabia que não era mais uma questão de se ele seria pego, mas quando, com os dentes trincados, ele se escondeu em um canto escuro, ouvindo os passos rastejantes das criaturas se aproximando. A cada movimento, ele sentia o peso da tensão aumentar, como se estivesse sendo observado, vigiado por olhos invisíveis. Ele tentou controlar a respiração, mas o som de algo pesado arrastando-se no chão, o som dos dedos das criaturas tocando as paredes, parecia cada vez mais alto, mais próximo. Ele sabia que não havia escapatória. A pousada estava se fechando ao redor dele, e tudo o que restava era esperar, implorar para que o horror passasse. Mas o pior ainda estava por vir. O som de algo pesado arrastando-se pelos corredores foi seguido por um grito abafado, e, então, por um silêncio profundo. A criatura estava parada em frente à porta do quarto onde Lucas se escondia. Ele podia ouvir a respiração ofegante, lenta, como se esperasse por algo, ou talvez estivesse apenas saboreando a proximidade de sua presa. O medo era tão denso que Lucas quase não conseguia mais pensar. Ele não sabia por quanto tempo poderia se manter naquele canto escuro, sem ser notado. De repente, a porta do quarto ao lado se abriu lentamente, com um rangido arrepiante, e uma figura esquelética apareceu na entrada. Seus olhos estavam vazios, mas o olhar era carregado de um terror profundo, como se estivesse avisando Lucas de algo que ele ainda não compreendia completamente. A figura, com os movimentos lentos e pesados, estendeu a mão, fazendo um gesto apressado, para que Lucas saísse do seu esconderijo. "Não fique aqui", disse ela em um sussurro rouco, mas a voz parecia se desintegrar no ar, como se fosse engolida pela névoa. Antes que Lucas pudesse perguntar o que estava acontecendo, a figura desapareceu na mesma névoa que tomava conta do corredor. Agora, mais do que nunca, Lucas sentia a presença das criaturas se aproximando. Elas estavam em todos os lugares, ao seu redor, rastejando pelas paredes, pelas portas, pelo chão. Ele tinha que sair dali, mas não sabia para onde correr. Cada direção parecia levá-lo de volta ao mesmo lugar, ao mesmo pesadelo que se expandia sem fim. Ele precisava encontrar uma saída antes que fosse tarde demais, antes que as criaturas o encontrassem primeiro. A luta pela sobrevivência se intensificou a cada segundo. Os corredores da pousada pareciam se expandir à medida que ele corria, uma sensação insuportável de estar sendo encurralado. Os gritos das outras vítimas ecoavam por todo lado,
abafados e desesperados, como se o próprio edifício estivesse gritando em agonia. Lucas olhou para os lados, procurando uma saída, mas os corredores estavam cheios de sombras inquietas, algo se movendo atrás delas, rastejando nas paredes. Cada passo que ele dava parecia ser ecoado por algo que o seguia, mais próximo, mais pesado. Em uma das portas ao lado, ele viu um dos outros hóspedes, um homem que até então tinha sido uma presença silenciosa, sendo arrastado para fora da pousada com uma força brutal. O homem estava tentando gritar, mas a boca estava sendo tapada por algo indescritível, algo que parecia puxá-lo para longe, para a neblina espessa que se formava do lado de fora. Os braços disformes das criaturas se esticavam do corredor, suas garras afiadas agarrando e rasgando a pele do pobre homem. O som do seu corpo sendo arrastado ecoava pelo corredor como um rugido gorgolejante. Lucas tentou se afastar, mas seu corpo estava congelado, os músculos tensos com o terror. Finalmente, quando conseguiu se libertar do pavor paralisante, ele disparou para a porta principal. A neblina, espessa como nunca antes, tomou conta do ambiente em um instante. Era como se estivesse sendo engolido por uma massa fria, úmida, impenetrável. Ele parou por um momento, respirando pesadamente, tentando distinguir alguma forma de luz ou orientação, mas tudo que conseguia ver era uma cortina de branco imenso. O ar estava denso, e a sensação de estar sendo observado o fez perder a razão por um instante. Sem pensar duas vezes, ele se atirou para fora da pousada, correndo com todas as suas forças para o estacionamento. Seu carro estava ali, como uma visão distante em meio à neblina, mas o som das criaturas rastejando atrás dele o impulsionou ainda mais. O medo cravou suas garras em seu peito, fazendo seu coração disparar, enquanto ele saltava para dentro do veículo, fechando as portas com rapidez, sentindo a segurança de estar isolado, mas sabia que isso não duraria. Com as mãos trêmulas, Lucas deu a partida. O motor do carro rugiu, quebrando o silêncio da noite, mas a sensação de que ele não estava mais em controle se apoderou dele instantaneamente. O carro parecia deslizar na estrada como se fosse puxado por algo invisível. A névoa o seguia implacável, mais densa a cada quilômetro. Ele olhou para os retrovisores e, pela primeira vez, viu as criaturas claramente, figuras disformes, com corpos longos e retorcidos, correndo à velocidade de seu carro, suas formas indistinguíveis na bruma, mas com os olhos brilhando em um vermelho intenso. A estrada diante de Lucas parecia interminável. A luz dos faróis cortava a escuridão, mas não conseguia dissipar a neblina espessa, que engolia cada pedaço de espaço. Ele acelerava, tentando escapar, mas algo o impedia de sentir qualquer tipo de alívio. O carro parecia estar preso em um ciclo. Ele olhou para os sinais da estrada, mas não reconhecia nada. Não havia mais marcos, não havia mais curvas, tudo estava se tornando um borrão. Ele olhou para o retrovisor novamente. O pavor cresceu em seu peito quando as criaturas estavam lá, mais próximas do que nunca, mais visíveis agora que as sombras estavam se tornando mais densas. Os olhos vermelhos estavam fixos nele, quase como se estivessem sorrindo, como se soubessem que não havia escapatória. Ele sentiu uma presença esmagadora, uma pressão que o fazia acreditar que estava sendo puxado para uma realidade paralela, onde não havia saída, onde ele e as criaturas eram parte de um mesmo destino. Ele sentiu uma presença esmagadora, uma pressão que o fazia acreditar que estava sendo puxado para uma realidade paralela, onde não havia saída, onde ele e as criaturas eram parte de um mesmo destino. E foi ali, naquele instante de terror absoluto, que ele percebeu que estava preso. O carro não estava mais na estrada. Não havia mais uma estrada. Ele estava em um loop, em uma prisão invisível, com o horror do qual não poderia escapar. O som das criaturas atrás dele se intensificou, agora mais alto, mais próximo, como se estivessem dentro do próprio carro. Ele não olhou para trás novamente. Ele sabia que, ao fazê-lo, perderia a última fração de sua sanidade. Ele olhou para a frente, para o vazio, mas a única coisa que via eram os olhos vermelhos, que estavam cada vez mais perto, cercando-o, engolindo-o, até que ele não fosse mais do que uma lembrança do que havia sido. Quando Lucas finalmente parou o carro, exausto e com os olhos pesados, ele acordou em um hospital. Os médicos lhe disseram que ele havia sido encontrado inconsciente na estrada.
Ele tentou explicar o que acontecera, mas ninguém acreditou. O mais estranho veio quando ele viu uma foto na parede do hospital, o recepcionista da pousada. A legenda dizia: desaparecido há 50 anos. Ele sentiu o medo crescer em seu peito, como se estivesse caindo em um pesadelo do qual não podia acordar. Por hoje ficamos por aqui. O que você acha sobre essa história? Escreva nos comentários suas teorias e curiosidades, para que possamos nos aprofundar mais nessa história, e nos vemos no próximo mistério. Lembre-se, alguns segredos, talvez, nunca devam ser desvendados.